Essa daqui é Shannon Louise Matthews e a mãe dela ficou conhecida como a pior mãe da Grã-Bretanha por ter planejado seu sequestro. A Shannon nasceu no dia 9 de setembro de 1988, ela era filha do Leon Rose e da Karen Matthews, que eles eram divorciados. A Karen, a mãe da Shannon, já tinha 2 filhos quando a Shannon nasceu e ela foi morar com os avós. E esse começo de vida da Shannon foi muito bom porque os avós dela eram muito amorosos, mas depois de um tempo a Karen vai morar sozinha com os 3 filhos e daí tudo dá errado. Assistentes sociais visitavam a casa da Karen regularmente pra ver como que tava a situação, porque eles recebiam muitas denúncias por parte de amigos vizinhos da Karen. A fonte de renda da Karen eram os filhos, ela recebia dinheiro do governo quanto mais filhos ela tinha. No total ela já tinha 6 filhos, 3 só moravam com ela. Mas o dinheiro que a Karen recebia pra poder cuidar dos filhos ela gastava com cerveja, cigarro, fast food, muito fast food. Em certo momento a Karen conheceu um cara chamado Craig Meehan, que tinha 18 anos, ela tinha 28, com quem ela teve mais um filho e daí ele foi morar com ela e com as crianças. E assim, era literalmente o dia inteiro eles dois jogando videogame na frente da TV, as crianças se virando, indo pra escola e comendo fast food, que era a única coisa que eles comiam. Era 19 de fevereiro de 2008. A Shannon tava com 9 anos e ela tava voltando sozinha da escola pra casa dela, que ficava uns 800 metros mais ou menos. Horas se passaram e a Shannon não tinha voltado pra casa, então a Karen liga pra polícia relatando o desaparecimento da filha. Os policiais vão pra casa da Karen, fazem várias perguntas, depois vão pra casa do Leon Rose, que era o pai da Shannon. O Leon já não via a filha faz um tempo porque ele e a Karen tiveram uma briga por causa de dinheiro, então a mãe proibiu ela de ver o pai. E ele não fazia a menor ideia que a filha dele tava desaparecida, ele vai direto lá pra cidade, ele fica bem chocado, então ele vai, no caso, pra cidade que a filha dele morava. Tinha muita gente procurando pela Shannon na cidade, tava menos 9 graus naquele dia, então todo mundo ficou muito preocupado. No dia seguinte, já tinham 200 policiais procurando pela Shannon nas ruas e mais um monte de investigadores. E eles procuraram por tudo e tava, todo mundo da cidade também tava procurando. Não conseguiram achar a Shannon em nenhum lugar, então começaram a realmente pensar que ela poderia ter sido sequestrada, porque era o que a mãe dela dizia toda hora, que ela tinha sido sequestrada. Ignorando as ordens dos investigadores, a Karen dava várias entrevistas pra TV. A estimativa que foi gasta com a busca pela Shannon foi 3 milhões de libras e não estavam conseguindo encontrar nada. Então os investigadores decidiram montar uma árvore biológica da Karen e do Craig. O plano era visitar todas as pessoas de maior interesse dessa árvore biológica deles. O total de pessoas que apareceram na árvore biológica foi 350 parentes, e daí eles descobriram que tinha uma pessoa faltando, que inclusive era alguém que morava a menos de 1 quilômetro da casa deles. Essa pessoa era o Michael Donovan, que era tio do Craig. Ele também vivia da ajuda do governo porque ele tinha sofrido um acidente e machucou a cabeça. Além disso, ele também tinha um QI bem abaixo da média, dificuldade de aprendizado e era um homem bem solitário. Então eles vão lá pra casa do Michael pra conversar com ele. Eles batem na porta várias vezes, ninguém atende, mas o carro dele tava lá, então eles vão conversar com alguns vizinhos. Conversando com a vizinha debaixo do Michael, ela falou que tava ouvindo voz de criança há algumas semanas atrás e que tava ouvindo barulhos vindo de cima do apartamento naquele mesmo dia. Isso deixou os policiais em alerta, então eles pediram reforços e invadiram o apartamento do Michael. Chegando no apartamento tava tudo normal, muito silencioso, então eles veem que tem uma porta que tá trancada e eles decidem invadir. Quando eles entraram, tinha uma cama bem grande, que tinha umas gavetas embaixo, e daí eles tentaram levantar a cama, mas tava muito pesada. Só que daí eles começaram a ouvir uns barulhos vindo de dentro da cama e quando eles abriram uma das gavetas, eles encontraram a Shannon. A Shannon estava viva, mas ela tinha sido drogada, então ela não conseguia levantar. Então um dos policiais pega ela nos braços, leva ela pra fora e pergunta onde tá o Michael. Então ela fala que o Michael também tava ali dentro com ela. Quando eles abrem a gaveta de novo, eles veem que o Michael tá bem encolhidinho lá no fundo. Ai, dá até um pavor. Mas não foi fácil de tirar ele de lá não, porque ele tava esperneando, gritando, fazendo birra. Depois, investigando a casa, eles encontraram uma corda branca que ia, ficava presa, no teto, assim, na parte do telhado. Ela vinha até embaixo, e até que era uma corda grande. O que acontecia era que ele amarrava a cintura da Shannon com essa corda, então ela podia ir até o banheiro e ir pro quarto. Também tinha, uma listinha de regras que eles encontraram pra coisas que a Shannon podia e não podia fazer. Essa é a lista, e resumindo, ela podia, assistir TV, podia jogar videogame, Super Mario, especificamente, que tinha ali, podia ouvir CD. Mas ela não podia deixar o volume muito alto, não podia chegar perto da janela, ninguém podia saber que ela tava ali, ela não podia fazer muito barulho. Então, depois que a Shannon foi resgatada, tava no hospital, a mãe dela viu ela pela primeira vez depois do sequestro, não demonstrou nenhuma emoção, o Michael deu o depoimento dele pra polícia, revelando que tudo foi ideia da Karen pra eles ganharem dinheiro. Perdi até o fôlego. O plano era o Michael ficar com a Shannon até que a recompensa chegasse a 50 mil libras, e aí eles iriam soltar a Shannon, fingir que ela foi encontrada pelo Michael, e daí ele ia receber o dinheiro e dividir com a Karen. E a recompensa já tinha atingido esse valor, só que antes de eles conseguirem dar continuidade pro plano, ela foi encontrada. O Michael disse que ele foi ameaçado pela Karen, por isso que ele fez tudo isso, mas ele nunca quis fazer isso, inclusive ele comprava vários brinquedos, jogos, roupas novas pra Shannon, pra ela não ficar triste. E que ele cuidava muito bem dela e nunca fez nenhum mal pra ela, nada de estranho, não machucou ela. A Shannon tinha várias sessões com psicólogos, com pessoas profissionais pra poder saber o que tinha acontecido de verdade com ela, e ela nunca falou que nada
tipo, que tinha sofrido nada. Inclusive, ela chegou a dizer que era mais feliz com o Michael do que com a mãe dela. Então, começaram a investigar a Karen e o Craig e encontraram pornografia infantil no computador do Craig. Testes toxicológicos revelaram que a Shannon já estava sendo drogada 20 meses antes do sequestro. E no final, a Karen e o Michael foram condenados a 8 anos de prisão. Craig também foi preso, mas ele não foi preso pelo sequestro, porque ele não conseguiram ligar ele ao sequestro diretamente. Então ele foi preso pelo conteúdo que encontraram no computador dele. A Shannon e os irmãos dela foram colocados em lares adotivos separadamente e também receberam novas identidades. Imagina você fazer mais de 90 denúncias à polícia de que tá sendo perseguida e assediada. Eles acharem que você tá mentindo e só irem investigar quando você aparece morto. Foi o que aconteceu com a Cindy James. Eu sou a Victoria Haley, fica aqui que eu vou te contar essa história. Esse caso aconteceu em 1989 e a Cindy James era enfermeira. Porém, na verdade, se iniciou 7 anos antes, em 1982. A Cindy, ela era formada em enfermagem, mas ela não estava trabalhando como enfermeira. Na verdade, ela estava trabalhando em uma creche, onde tinham algumas crianças ali com deficiências especiais. Tudo começou quando a Cindy começou a receber cartas de ameaça que eram mais ou menos assim, essas cartas escritas com pedaços de revista para que não identificassem a escrita da pessoa que estava escrevendo. Além das cartas, ela também recebia muitos telefonemas onde ela ouvia sussurros, vozes diferentes. Como ela era divorciada, ela morava sozinha, então ela ficou assustada, ligou para a polícia. A polícia, quando foi lá a primeira vez, ouviu o telefone tocando, ouviu os sussurros, mas não fizeram nada. Disseram que poderia ser só um trote. Mas assim, galera, a polícia também chegou a investigar, mas não encontrava nada. Por quê? Isso que estava acontecendo com a Cindy começou a piorar cada vez mais. De início ela recebia só as cartas, né, com um letreiro ali estranho. Depois ela começou a receber caixas na caixa de correio dela com pedaços. A polícia pegava, investigava, não encontrava digital, não encontrava DNA, não encontrava nada. Depois disso ela começou a ouvir passos dentro da casa dela. Às vezes eram passos de uma só pessoa, às vezes passos de mais de uma pessoa. Ela recebeu equipes da polícia na casa dela pra ficarem ali vigiando. Inclusive ela começou a namorar com um dos policiais que estava cuidando dela e do caso dela. Mas sabe outra coisa bizarra? É que toda vez que ela ouvia alguma coisa estranha na casa dela, que ela tinha que fazer uma ligação pra polícia, ela pegava o telefone e o fio tava cortado. Ela começou a namorar com esse policial, mas foi por pouco tempo. Ele morou com ela e enquanto ele morava com ela, as ameaças meio que diminuíram, os telefonemas, os passos diminuíram, mas eles terminaram, então tudo piorou ainda mais. Piorou no sentido que até desacordada ela era encontrada. Do nada ela acordava em um lugar aleatório da casa, como se tivesse sido sem perceber. Inclusive teve uma vez que ela foi encontrada usando roupas masculinas, bota, roupa masculina, chamou a polícia investigava e não encontrava absolutamente nada. Então o que é que eles começaram a pensar? Ela tá mentindo. Certa vez o ex-marido dela e uma amiga muito próxima foram dormir na casa dela, porque essa altura ela já tava muito mal, não queria ficar sozinha, então eles foram lá pra ver se viam alguma coisa e no meio da madrugada eles ouviram um alarme de incêndio. Quando eles desceram as escadas, o porão da casa tava pegando fogo. Quando eles pegaram o telefone pra ligar pro corpo de bombeiros, pra ligar pra ajuda, os fios estavam cortados. O marido da Cindy sai correndo da casa pra pedir ajuda aos vizinhos. Ele se depara com um homem muito estranho parado, encarando a casa da Cindy. Ele se aproxima daquele cara, mas quando ele chega bem perto, o cara simplesmente vira e sai correndo. Conseguem contatar a polícia mesmo assim, só que com investigações a polícia descobre que aquele incêndio foi feito de dentro da casa. E depois disso a Cindy foi internada em uma clínica psiquiátrica. Até aqui algumas pessoas podem até acreditar que a Cindy realmente estava fazendo alguma coisa de errado e outras pessoas podem estar acreditando que de fato tinha alguma coisa acontecendo com ela. Mas a Cindy foi enviada para esse hospital psiquiátrico, ela concordou, ela quis ir porque ela disse que estava com pensamentos de desvivamento. Só que ela passou 10 semanas nesse hospital e o médico que cuidou dela disse que ela não tinha problema mental nenhum, ela completamente saudável. Detalhe, o médico ainda acreditava na Cindy, ele dizia que tudo que ela estava falando era verdade. Para um psiquiatra acreditar em alguém, galera, a pessoa tem que estar falando a verdade mesmo. Então aí, a minha opinião era que ela realmente tá acontecendo alguma coisa com ela. Ela recebeu alta, foi pra casa dela e começou a culpar o marido. Disse que era o marido que estava fazendo isso com ela. E quando ela começou a culpar o marido também começou a passar pelo mesmo que ela. Começou a ouvir passos dentro de casa, pessoas ligando pra ele. Quando ele acordava e chamava a polícia, os fios do telefone estavam cortados. O mesmo que estava acontecendo com ela estava acontecendo com ele. Lembrando que isso começou em 1982, né? Então se passaram 7 anos e em março de 1989, Cindy desaparece, junto com o carro dela. A polícia começou a procurar e encontraram o carro dela em um estacionamento de supermercado e ele estava com o volante sujo de líquido vermelho. Tinha líquido vermelho embaixo do carro, como se para esconder. Mas nada do corpo da Cindy. Só foi encontrado 2 semanas depois, em estado extremo de decomposição, dentro de uma casa abandonada. O laudo da morte dela foi de remédios, mas ela estava muito machucada, cheia de
cheia de mancha, cheia de tudo. De fato, ela tinha no organismo dela 10 vezes mais a quantidade de medicamentos que seria mortal pra ela, e ela também tava com os pulsos e os pés presos atrás do próprio corpo. Ela também tava com uma meia de nylon aqui bem forte, né? Mas como a polícia não encontrou nada, disseram que ela se desviveu. O que é que vocês acham? Deixem nos comentários. E não sai daqui sem me seguir. Esse é o caso de James Byrd, que foi um crime bizarro e revoltante de racismo que mudou a história dos Estados Unidos. James tinha 49 anos e morava na pequena cidade de Jasper, no Texas. No dia 7 de junho de 1998, por volta das 2 da manhã, ele voltava sozinho a pé do aniversário da sua sobrinha. Até que 3 homens brancos que dirigiam a picape ofereceram a carona a James. Ele aceitou e subiu na caçamba. O que James não sabia era que os três eram supremacistas brancos que simpatizavam com a Ku Klux Klan. Eles eram Lawrence Brewer, Sean Berry e John William King, que era o líder dos três. John tinha o corpo coberto de tatuagens de cunho nazista e racista, incluindo um enorme na barriga escrito Orgulho Ariano e outra de um homem negro sendo linchado. James só percebeu que havia algo errado quando eles desviaram o caminho para uma floresta, mas já era tarde demais. Eles pararam numa clareira e começaram a espancar James com vários pontapés e socos até ele ficar quase desacordado. Eles também pintaram seu rosto com spray de tinta preta. Eles pegaram essa corrente e prenderam uma ponta dela no tornozelo de James e a outra na traseira da picape. Então John, que dirigia, acelerou com o carro e o arrastou por cerca de 5 quilômetros. Até que durante o trajeto, James esbarrou com um bueiro que estava com a tampa meio aberta, que arrancou seu braço direito e o decapitou. Depois de o arrastarem por mais alguns quilômetros, os homens pegaram as partes do corpo de James e jogaram em frente de uma igreja que era muito frequentada por pessoas negras. Depois do crime, eles foram para um churrasco. Esse comportamento de cometer tortura, racismo e depois fazer uma festa era muito comum durante o período pós-guerra civil nos Estados Unidos, mostrando que tudo isso foi um ritual bem simbólico. O corpo de James foi encontrado na manhã seguinte, que era um domingo, pelos fiéis que iam para a missa. Além de, obviamente, haver um rastro enorme de sangue no trajeto que James foi arrastado, foram encontrados alguns pertences dele e dos criminosos no caminho. Foi encontrado um chaveiro gravado com o sobrenome de Shawn e um isqueiro que estava escrito Possum e KKK. Possum era o apelido de John William King na prisão. Shawn foi o primeiro a ser preso. Ele confessou o crime e entregou os outros dois. Em depoimento, eles afirmaram que James já estava morto quando foi arrastado, o que foi desmentido pela necrópsia. Todas as costelas dele estavam fraturadas, mas seu crânio em si, apesar de ter sido decapitado, estava intacto. Isso mostrou que na maior parte do tempo, pelo menos, James estava consciente porque ele segurava sua cabeça levantada para não bater no chão. Lawrence e John William King foram condenados à pena de morte. Já Shawn colaborou com a investigação, então ele pegou prisão perpétua. John William King sempre negou o crime até que encontraram uma carta que ele tentou mandar para Lawrence na prisão, que dizia: independente do resultado, fizemos história e morreremos orgulhosamente lembrados. Sieg Heil. Essa expressão pode ser equivalente a Heil Hitler, que é uma saudação nazista. Lawrence foi executado em 2009, enquanto John em 2011. Shawn permanece preso até hoje. Após o crime, a família de James criou uma fundação em seu nome que recebeu muitas doações. Inclusive, o túmulo dele teve que ser cercado dessa forma porque foi vandalizado 2 vezes. George W. Bush, que na época era governador do Texas, foi acusado de racismo implícito, porque ele se recusou a comparecer ao velório de James e se opôs à lei de crime de ódio que tentavam sancionar na época. Bush afirmou que não tinha pra que leis mais duras, mas ela foi sancionada mesmo assim. Em 2009, Obama expandiu essa lei e passou a considerar racismo, LGBTfobia e capacitismo crimes de ódio. Esse ato foi realizado em homenagem a James Byrd e a Matthew Shepard. Matthew foi um jovem homossexual que foi torturado e assassinado no mesmo ano de James. Se quiserem que eu conte a história dele, podem pedir nos comentários. E foi isso.